Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Cultural do Baixo São Francisco, sergipano. Hoje o nosso convidado é o Ron Perlin. O Ron Perlin é alagoano de Porto Real do Colégio, Alagoas. Atualmente mora em Cedro do São João, é um cedrense de coração e é professor, escritor e blogueiro. Seja bem-vinda, Fernanda Lima, a mais um Papo Cultural do Baixo São Francisco. Hoje eu trago aqui no Papo Cultural o Ron Perlin, que é um professor, escritor e blogueiro cedrense de coração, mas alagoano, transita entre Propriá e Cedro de São João. Já já ele vai estar chegando aqui. Deixa eu mandar o convite para ele. Cadê você, Ron Perlin? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Cultural. O nosso convidado, Ron Perlin, acabou de chegar agora aqui no nosso Papo Cultural. Eu vou adicionar o Ron Perlin para que a gente dê início ao Papo Cultural, tá? Ron Perlin, eu vou te adicionar agora, tá? Para que a gente dê início ao nosso Papo Cultural. Boa noite, Ron Perlin. Você consegue me ouvir me ver bem? Sim, Lenil, eu estou ouvindo muito bem você. Escuto bem também, tá? Só um instante. Primeiramente, boa noite a você e a todos que estão entrando agora. Esse é mais um Papo Cultural. E hoje aqui no nosso Papo Cultural, que é um projeto voltado aos artistas, artesãos e produtores culturais do Baixo São Francisco sergipano, eu trago o Ron Perlin, tá? Que é alagoano, de Porto Real do Colégio, mora em Cedro de São João e é professor, escritor e blogueiro. Ô Ron, antes da gente iniciar o Papo Cultural, a sua imagem ela tá muito ruim aqui, você tá contra a luz, tá? Você não teria... a imagem não tá legal não mesmo. Acho que é por Sim. conta da lâmpada aqui. Ó, se você se encostar na parede, eu acho que vai melhorar. Vamos lá. Porque como a luz está no centro, se você se encosta na parede, ela acaba refletindo sobre o seu rosto. E agora, melhorou ou piorou? Sim, agora deu uma melhorada. Seria interessante se você pudesse colocar o celular em cima de alguma coisa para deixar ele fixo também. Mas se não puder, a gente faz assim mesmo, tá? Tá meio complicado aqui, não deu para eu me organizar nesse sentido. Tá. Então, boa noite a você e a todos que estão entrando. Mais uma vez, esse é o Papo Cultural, que é um projeto voltado aos artistas, artesãos e produtores culturais do Baixo São Francisco. E hoje eu trago aqui o Ron Perlin, que não é um sergipano de nascença, mas podemos dizer que é um sergipano de coração, que abraçou o nosso estado, a nossa região do Baixo São Francisco. E hoje eu estou trazendo o Ron Perlin aqui, eu vou fazer a sua apresentação aqui para o pessoal. O Ron Perlin, gente, ele é alagoano, de Porto Real do Colégio, Alagoas, que é uma cidade que faz divisa com Propriá, tá? Sergipe, Alagoas. Ele é cedrense de coração, atualmente ele mora em Cedro de São João.
e é professor, escritor e blogueiro. Ô, Romperlin, você queria acrescentar alguma coisa que eu não falei, que você esqueceu da sua apresentação? Por enquanto, Lenilton, essa apresentação está bem concisa e simples, está bem adequada, certo? Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Tá. Eu vou me apresentar aqui para quem está me vendo através do Instagram de Romperlin. Eu sou o Helenilton Farias, propriaense, estudante de teatro, artista, professor de teatro e criador do Papo Cultural, que foi um projeto que surgiu agora na quarentena, né? Foi uma oportunidade de abrir essa janela, de fazer com que os artistas da região do Baixo São Francisco pudessem ser vistos, né? E ver que a nossa região tem bons artistas e que eles precisam ser vistos. Então, o Papo Cultural surge também dessa necessidade de fazer os artistas da região do Baixo São Francisco serem vistos, tá? Ô, Ron, eu queria que você falasse para a gente, porque você é um escritor, né, e é um escritor bem ativo, pelo que eu andei pesquisando, você está sempre produzindo. Eu queria que você falasse para a gente como foi que surgiu esse anseio, essa vontade de escrever, de criar histórias. Como foi que surgiu isso da sua vida? Isso surgiu na adolescência, quando eu tinha aproximadamente entre 17 e 18 anos. Nesse período, eu comecei a... Iniciou conflitos internos, que é próprio dessa idade, e nesse período eu também já tinha iniciado a leitura de muitos livros. Então, nesse período, essa iniciação de leitura e de observação das coisas que aconteciam ao meu redor me fez ensaiar os primeiros escritos em cadernos escolares que eu tenho e guardo com carinho até hoje. Foi dessa forma que eu iniciei a escrita, lendo autores já consagrados e observando as coisas que iam acontecendo. Tá. E você tem uma formação como professor, né? Em que área é que você tem essa formação? É em letras? Não, eu sou formado em matemática, né, na Faculdade de Formação de Professores, eu me formei em Penedo e fiz uma pós-graduação em Educação Matemática aqui em Sergipe, na Faculdade de Atlântida, se eu não me engano. É isso mesmo. Aí a minha formação acadêmica é essa. Tá. E o que foi que te levou a escolher matemática e não letras, sei lá? Isso é uma pergunta curiosa, não é não? Porque, na Sim. verdade, eu posso dizer que eu não tenho dificuldade em aprender. E a matemática também sempre teve junto a mim desde a adolescência, quando eu estudava, fazia o ensino fundamental, então ensino médio, eu sempre me identifiquei muito bem com os números, com essa parte abstrata. Talvez Sim. isso esteja relacionado com a questão de a matemática ter nascido da filosofia. E a filosofia é uma do conhecimento científico que eu adoro bastante. Talvez esteja relacionado com isso. Tá. E você é de Porto Real do Colégio, né? Mas atualmente mora em Cedro de São João. O que é que leva Romperlin a vir parar em Cedro de São João, de Porto Real do Colégio? O que é que traz o escritor, poeta Romperlin a habitar terras sergipanas? Foi o amor.
Foi o amor, Helenilton, que fez isso. Eu sou casado com uma garota daqui, também é professora, Marcléa, minha esposa. Então, esse meu casamento me fez vir para a Serra de São João. E aqui habito já faz alguns anos. E gosto daqui. Sim, que ótimo. Ô Ron, e como escritor, como poeta, quem são os artistas que de alguma forma eles te influenciam, te inspiram e te inspiraram a ser esse escritor que hoje você é? A inspiração, eu sempre digo que a inspiração do escritor são a leitura e a releitura. Então, as minhas Sim, releituras são baseadas em dúvidas. Nos clássicos, né, que eu li bastante os clássicos quando eu iniciei a minha vida literária, ainda hoje eu leio, e leio também os contemporâneos, que tem muita gente boa atualmente escrevendo. E uma das coisas que me traz inspiração é percepção. O escritor ele tem que ser capaz de perceber o ir e o vir das coisas, sejam elas vivas ou inanimadas. Então, o escritor ele tem que ter essa capacidade. As minhas inspirações são baseadas nela. massa. Hum. E sim, mas você tem alguns escritores que de alguma forma eles te inspiraram ou se viram ou seja, você leu muito esses autores e de alguma forma a linhagem e a forma como eles escrevem acabaram de alguma forma agregando na sua forma de escrever? Sim, sim. Vou citar apenas 3 ou 4. Tem Cecília Meirelles, que eu adoro. Clarice Lispector, que é o máximo. Sim, Aí, voltando para o Nordeste, tem Graciliano Ramos. maravilha. Tem, e, deixa-me ver, aqui de Sergipe, Alina Paim. E os contemporâneos, tem o Sergipano, Saracura, que eu gosto bastante também. E aqui da região, da nossa região, tem Cleberto Santos, não sei se você o conhece. E tem tantos outros nomes, né, que se a gente for citar, vai passar a Sim. noite. Ô Ron, e quando foi que você se percebeu artista das letras, artistas que cria histórias? Você passou por esse conflito de se perceber artista, de se estar se questionando se de fato você seria um artista das letras, né? Você passou por esse momento de conflito, de se identificar artista, ou você nunca passou por isso, nunca se questionou sobre a sua arte? Não, eu nunca tive esse problema. Eu, quando sento para escrever, eu não faço assim, muitos questionamentos sobre esse tipo de coisa. Eu apenas sento, escrevo, reescrevo. Depois vou para a publicação, para ver no que vai dar. Eu não me preocupo com questionamento dessa natureza. Sim. Ô, Ron, eu já percebi que você é um escritor que recorre muito às coisas populares, né? Principalmente a cultura popular. Você tem alguns livros produzidos, inclusive eu já cheguei a ler um deles, que foi
Povos das Águas. Povo das Né? Águas. Isso. Em que você traz você traz todo aquele contexto lendário das lendas, né, do Rio São Francisco de uma forma muito lúdica, muito gostosa de se ler dentro desse livro. Quem não leu, eu até recomendo. Inclusive, quando eu estava lendo, eu vi que aquele livro é uma peça de teatro pronta ali. É só você pegar e fazer, porque o próprio livro, ele é uma peça. Eu enxergo o livro como um texto puramente teatral, porque é gostoso de ler, é instigante. Quanto mais você lê, você quer ler para tentar entender aonde aquilo vai dar, o que é que aquilo quer me dizer. Eu queria que você falasse para a gente desse livro. Como é que surge, como é que nasce o livro Povos das Águas? Bem, a inspiração, ela surge de duas formas. Vamos primeiro falar sobre a inspiração, porque só assim a gente vai compreender com Sim. maior clareza essa coisa. Para mim, né, no meu caso, a inspiração, ela surge da percepção, que é, vamos supor, você está observando alguma coisa ou lendo e percebe que aquilo dali você pode produzir um texto. No caso do Povo das Águas, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiz uma releitura das muitas leituras que eu já havia feito sobre o Rio São Francisco, as lendas que povoavam São Francisco, especificamente as lendas que estavam relacionadas com o povo do colégio, que eu ouvia na minha infância, na minha adolescência. Então, essa releitura, ela me veio. Quando ela me veio, eu não perdi tempo. Sentei a bunda na cadeira e comecei a escrever. Feito um cavalo selvagem. Escrevi. Dei uma paradinha, continuei a escrever, até terminar o livro. Depois do livro terminado, aí eu fui ver capítulo por capítulo, fazer pesquisas para ir adequando o livro para que não houvesse determinados erros. Porque existem informações que a gente precisa buscar. Sim. Quando se... Então, o livro do Povo das Águas, ele nasceu dessa forma. E, como você bem observou, ele é um livro que ele trata de conflitos internos, conflitos externos, um conflito que, infelizmente, ainda está se arrastando, né? O nosso Rio, o nosso Chico, ele vive numa situação delicada. Sim. Que massa. Rom, quem está nos assistindo aqui, quem tiver interesse em ler o livro O Povos das Águas, como é que a pessoa faz para adquirir esse livro? A pessoa tem que ir no site da editora Penalux. Lá ele está à venda. Desde o lançamento, desde 2017 que ele foi lançado. Está à venda lá desde esse ano. Nunca saiu de cartaz, não. Nunca saiu, né? Nunca deixou de ser vendido. Está lá. Os interessados, teve a possibilidade de adquirir o exemplar. Massa. Você também tem. Só um instante que eu estou vendo aqui no alguns livros seus que eu selecionei. Tá. Você tem também o Poeta Mais Velho do Mundo. Esse livro também é seu.
O poeta mais velho do mundo? Sim. Não. Não? Esse, não. É que eu estou vendo aqui no Instagram algumas fotos de livros com você. E aí. Mas vamos. Eu queria que você falasse quais são os livros que você tem escritos. Eu sei do Povos das Águas, tem Eu tenho também. Pode. Laura, A Menina Sim. das Queimadas, Agonia Urbana, certo? Eu tenho, sobre Portugal do Colégio, eu tenho Portugal do Colégio, Sociedade e Cultura, Portugal do Colégio, História e Geografia. Eu tenho também As Margens do Rio Quei. Eu tenho um livro chamado Bafômetruxo, mas esse livro, ele não foi, não, ele é um exemplar único, que eu participei de uma atividade na editora e ela me presenteou Sim. com uma coletânea de alguns textos meus. Eu também tenho Foi Só um Olhar, né, que é um livro de crônicas. Deixa-me ver mais. Acho que Esse, por enquanto é isso. esse daqui, um batim na memória de um menino propriaense, também é seu? Não, esse livro vai ser lançado no próximo ano e o autor é o professor Alberto Amorim, que você conhece aqui do Propriar. Sim. Esse livro eu fiz a preparação do texto em conjunto com ele. É um livro bacana e está bem legal. Ó, Certamente, oi. pode concluir, conclua que depois eu falo com você. Certamente será um prazer você indo para o lançamento do livro do professor Amorim, Alberto Amorim. Ah. Ó, a Fernanda Lima está perguntando aqui, Ron, você tem alguma indicação de escritor alagoano? Sim, tem Graciliano, tem Sara Albuquerque, que é recente, né, escritora alagoana contemporânea. Tem, deixa eu ver mais. Tem outro, tem Jorge de Lima, tem outros aí, que infelizmente não tem Lei do Ivo, que eu não Sim, estou assim, não estou me recordando demais. tá. Ô, Romperlin, ao total, quantos livros você tem, mais ou menos assim? Você tem noção para falar para a gente estar aqui agora? Já catalogou? Olha, eu tenho esses que eu já citei, Sim, e acho que é isso. Eu costumo até ter essa falha quando eu estou dando entrevista, de não saber a quantidade exata dos livros. Mas os livros que eu citei são, são esses mesmos. Não lembro tá. O que é que os seus livros... Você escreve mais do que, Ron, na verdade? Você é aquele escritor eclético que escreve de tudo, ou você. Porque tem o escritor que ele escreve de tudo, mas esse tudo existe uma linhagem, que ele não sai daquela linhagem, só que ele fala de outras coisas e você percebe que é a característica daquele autor. Então eu queria saber, você escreve mais do que? O que é que as suas obras, embora falem de coisas variadas, o que é que na verdade elas têm de em comum? Tem a ironia e tem a crítica social. Eu acabei esquecendo e agora me veio à mente. Tem também um livro chamado Vi o Homem. Esse livro é um livro de crônicas que elas fazem um retrato do cotidiano eleitoral.
resumindo, esse livro, ele faz um resumo do comércio eleitoral na região do Baixo São Francisco, que está no país inteiro, né? E, infelizmente, esse comportamento político tem aberto a postura para péssimos representantes. Quanto à minha temática, como você falou, ela é eclética. Eu não me preocupo com... Nunca tive essa preocupação de escrever sobre um tema específico. O tema, para mim, é aquele que me chama a atenção e que eu costumo compreender, perceber e colocar para fora através da escrita. Aí, quando você... Um exemplo, quando você pega o livro Agonia Urbana, você vai encontrar uma variedade de textos de prosa poética, onde é abordado vários assuntos. No livro Foi Só um Olhar, você vai ver a violência nos vários aspectos, físico, Sim. e psicológico e social. E por aí vai. Aí é variado a temática. A temática é variada. Massa. Ô, Ron, você também é blogueiro, né? Você, além de produzir obras físicas, né? Livros, você também tem um blog. Eu estou aqui com o seu blog aberto, porém eu estou com o celular em frente da tela e aí eu não consigo ver quase nada. Mas qual é a finalidade desse seu blog? Você disponibiliza livros digitais lá, você coloca resenhas. Qual é a finalidade desse blog que você tem? A finalidade do meu blog, ele é de divulgar o meu trabalho. Textos que eu produzo, eu coloco lá nesse blog, os eventos dos quais eu participo. Certo? Eu agora estou com uma página nova chamada Roncast, que é um podcast de textos meus que já foram publicados em livros e não publicados. Aí, nesse Roncast tem 3 livros, onde eu... 3 livros não, 3 textos que eu próprio narrei. E tem um depoimento da professora Rose Nunes, que ela fala sobre o livro O Povo das Águas e o impacto que a leitura desse livro causou nos alunos dela. Eu também estou com uma sessão nova chamada O Autor Fala da Sua Obra, onde os autores, eu faço entrevista pelo WhatsApp e essas entrevistas são publicadas no meu blog. Também tem uma seção Jovem Autor, que são dicas para quem inicia no mundo literário. E tem curiosidades, tem um guia simples sobre concursos literários, enfim. O blog ele tem uma variedade de assuntos muito grande para quem se interessa por esse tipo de coisa. Entendi. Eu estou vendo aqui, você por ser de Alagoas, com certeza você deve ter tido algum contato com a aldeia dos Cariri-Chocós que tem lá. Eu queria saber, a aldeia Cariri-Chocó já te tocou de alguma forma e você produziu algum material, algum livro, algo falando desse povo, da existência e da resistência desse povo? Sim, eu tenho contato com duas pessoas importantes da aldeia Cariri-Chocó. Uma delas é Roberto Cruz, que inclusive ele publicou um livro chamado A Mãe d'Água, junto com uma grande editora chamada Laura Bacelar. Um livro muito bom e bacana. Tem também Neneti, o nome indígena de José Nunes, que é considerado pelos
intelectuais, universitários, com uma memória viva da aldeia Cariri Chocó. Então, eu mantenho um contato constante com eles. Eu já produzi alguns textos no meu blog chamado Urubu Mirim, que é um blog que fala especificamente sobre o povo real do colégio. Aí lá tem alguns textos. Agora, o livro, As Margens do Rei, eu também falo alguma coisa sobre a aldeia Cariri Chocó. Estou sempre mantendo contato com eles, aprendendo mais sobre a cultura, que é bem interessante. E é bem legal mesmo manter contato com o pessoal de lá. Sim, que massa. Agora eu queria que você falasse para a gente um pouco do livro A Menina das Queimadas. A capa é bem, ela já instiga a gente a querer ler. Você poderia dar um resumo para a gente o que é que esse livro traz? O que é que a gente pode esperar da Menina das Queimadas? A Menina das Queimadas me faz lembrar uma pessoa muito especial, que é a minha sogra, já falecida. A gente sentava, eu de um lado e ela do outro, e a gente começava a papear. E ela começou a me contar coisas da sua infância, da sua adolescência. Nessas conversas, eu percebi a importância daquilo tudo que ela me falava, e eu disse para mim, vale um livro. Aí eu fui e escrevi o livro A Menina das Queimadas, em homenagem a ela, só que eu escrevi as suas memórias usando a literatura, os Sim. artifícios da literatura. Quem leu diz que é um livro muito bacana. As pessoas gostam. Inclusive, esse livro ele foi adotado em uma escola em Portugal do Colégio chamada Santa Terezinha. E anda pelo mundo aí. Muita gente já leu e diz que é bacana. Resumindo, a história A Menina das Queimadas fala de uma menina que tinha uma grande vontade de estudar, mas que, por motivos de preconceito e ignorância da época, tentou impedir isso. Mas a Menina das Queimadas, ela insistiu e procurou outras maneiras, e foi à escola. Agora, o que quer dizer a Menina das Queimadas? As queimadas eram um doce feito de mel, certo? E ele ficava um pouco tostado. Aí ela, a minha sogra, ela vendia essas queimadas, essas balas quando era criança. Então, resumo isso. Fala na história de uma pessoa de superação. Ela conseguiu vencer. Ela conseguiu sair daquele estágio de vendedora de balas das queimadas, de cuidar dos irmãos mais novos, e ir para a escola e chegar aonde era possível chegar. A história se resume nisso. É bem instigante, dá vontade de ler. Me diz uma coisa, Ron. Os seus livros, você só consegue vender ele físico ou você também vende em e-book? Eu estou trabalhando com essa parte do e-book. Eu estou vendo aí com uma editora bem legal chamada E-Galáxia. Aí eu estou negociando lá com o pessoal para que os livros estejam em breve no formato e-book. Assim que ele tiver, eu vou divulgar o máximo que eu puder no Face, no Instagram, enfim, onde for possível. Também vou dar um alô a você, para você, quando puder, dar uma divulgada aí. Sim. Ô, Ron, fala pra gente, o que é que representa essa arte de escrever para você? O que é que representa isso para sua vida? O quanto é importante para sua vida escrever? Escrever para mim é parte de mim. Se essa parte for tirada, eu me torno um semi-morto.
duas coisas que eu não posso ficar até a velhice, até velhinho, é ficar sem ler e ficar sem escrever. Sem essas coisas, eu sou menos de mim, pouco de mim. Eu sou um humor. Sim. Ô, Ron, como é que você, enquanto escritor, enquanto pessoa que produz livros, né, produtos artísticos de consumo, como é que você consegue falar para a gente, como é que você enxerga, na verdade, o mercado de venda de livros aqui em Sergipe? Você acha que é bom, é ruim, está melhorando? Como é que você consegue falar isso para a gente? Ser esse termômetro, já que você é um escritor que produz para venda, tá? E que é bem conceituado. Como é que você consegue falar para a gente esse mercado aqui de livros? Porque a venda de livros, ele acaba nos informando o quão os sergipanos estão lendo, o povo brasileiro, nordestino. Então, eu queria que você falasse para a gente, esse mercado de livro, como é que você consegue avaliar a compra de livro aqui em Sergipe? Para mim, é um comércio estável. Ele não tem crescido, não também tem regredido, tem ficado em uma situação estável. O problema do livro, da compra de livro e da venda de livro no Brasil, tem duas coisas incompreensíveis. Assim, não seja ser incompreensível, mas mal posta. Vamos dizer assim. Tem pessoas que acham que, por conhecer o escritor tem a obrigação de dar o livro. E não é assim. Já tem outra classe de pessoas que não compreendeu a importância da leitura para suas vidas Sim, pessoal, profissional, e por conta disso prefere valorizar uma loteria, digamos, vamos dizer, no valor de 15 conto, ao invés de estar em um livro. E também tem outro detalhe. Isso aí vai uma crítica para os escritores. Os escritores que querem escrever qualquer coisa e achar que está no máximo. E não é assim. Não é assim. Não funciona dessa forma. Quando você pensa em escrever, você não tem que pensar no seu ego, absolutamente. Você tem que pensar que alguém vai ler. Você precisa trabalhar a linguagem. Para que o outro, quando leia, tire proveito de alguma coisa. Então, sim, o mercado de livro, ele está muito relacionado com isso. Com esse ponto. As pessoas não se deram conta da importância do livro para a sua vida pessoal e profissional, é serem importantes. Os livros, os livros de ficção e os livros chamados técnicos, ambos são importantíssimos. Agora que o livro de ficção fala demais e é um caminho onde você se inicia para os outros. E a outra questão que eu coloquei, ela também está relacionada com a questão da distribuição. E também tem que ser divulgado mais, tem que trabalhar mais qualidade. sim. Ô, Ron, você é um escritor que participa muito de feiras. Você já participou de feiras aqui em Sergipe. Queria que você falasse para a gente um pouco dessa experiência de participar de feiras literárias. Olha, Helenilton, a experiência é muito boa, é muito bacana mesmo. Os escritores que puderem, participem, participem, porque você cria contato. Você está com pessoas novas, está
trocando experiência. E isso é muito enriquecedor. Isso traz coisas muito boas. E as feiras que têm sido feitas com muito esforço aqui em Sergipe, em Alagoas, e agora, de uma forma, traz benefícios para os escritores. Não deixa de não trazer. Papai! Agora, o meu filho está aqui. Viu, Helenilton? Aí, tem essa informação. Entendi. Ô, Ron, você é professor de matemática, você ainda é um professor que leciona? Não, eu faço outra atividade. Eu trabalho com na parte de informática e tem outras coisas, outras atividades. Mas você já chegou a lecionar matemática? Sim. Sim. Lecionei. Nas suas aulas de matemática, você enquanto um escritor, o que era que você levava para as aulas de matemática, de literatura, para a sua forma de ensino? Você levava um pouco dessa sua arte de escrever para dentro da matemática, que às vezes a gente acha que as coisas estão tudo separadas, mas estão todas intrínsecas, né? Uma dentro da outra. A matemática, a gente pode trabalhar aula de história com teatro, a gente pode trabalhar matemática com música, faz a paródia. Então, a arte ela está inclusa em todas as disciplinas. E se a gente parar para pensar, todas as disciplinas, de alguma forma, estão inclusas em todas as outras. Então, eu queria que você falasse para a gente, você é o tipo de professor que, embora a sua formação é matemática, e quando você lecionava, você levava um pouco dessa sua arte literária para dentro das aulas? Isso fazia parte dos seus planos de aula? Sim. Sempre que possível, eu introduzia a literatura através de exercícios e também falava para a importância dos livros. Eu sempre fazia isso. Sempre. Sempre. Que massa. Eu não sei se você conhece o Luiz Davi, aí de César de São João. O Luiz Davi é um jovem cordelista aí de César, que escreve muito bem. Tá? Inclusive já passou aqui pelo Papo Cultural. E aí eu estou trazendo o Luiz Davi nessa mudança assim, repentina de assunto para saber como é que você, enquanto um artista, escritor, se relaciona com os outros artistas aí de Cedro de São João. Porque Cedro de São João é uma cidade pequena, mas é um ovo querendo eclodir de artista. Aqui no Papo Cultural, o que eu já trouxe de artista de Cedro de São João, eu não consegui de nenhuma outra cidade a não ser de Propriá. Então, como é que você, enquanto artista, escritor, né, se relaciona com os artistas aí de Cedro de São João? Existe sei lá, uma amizade que, de alguma forma, um determinado artista acaba contribuindo com o outro? A minha relação aqui com os artistas de Cedro, ela é inexistente. Porque eu sou muito caseiro, não ando muito por aí, e a única pessoa com quem eu mantenho contato constante aqui de Cedro de São João é um rapaz chamado Padinho. Ele era como se fosse um guardião da história de Cedro de São João. Inclusive, eu não sei se você viu aí no meu perfil do Instagram, eu tirei uma foto com ele que estou preparando um livro para ele. Eu vou ter uma participação sobre a história daqui, fazer recontar, né? Uma Sim. que não foi recontada ainda. Então, essa pessoa, que se chama Fabinho, o nome dele é Eric,
Paulo Vieira de Mello, conhecido como Badinho, eu mantenho direto contato com ele e a gente sempre bate papo sobre a história, os aspectos geográficos aqui de Serra de São João. Com outros artistas eu não mantenho contato. Até porque eu não conheço a maioria. Sim. Tá. Ô, Ron, você é um escritor que transita entre Cedro, Propriá, você está sempre presente em Propriá, colégio. Agora, eu queria que você falasse para a gente, Ron, como você, enquanto cidadão, enquanto escritor, como é que você consegue avaliar, vamos falar da cidade de Cedro de São João, que é a cidade que você mais vive, como é que você consegue avaliar a atuação da Secretaria ou Pasta de Cultura aí da cidade de Cedro de São João com relação à fomentação da cultura, à valorização dos artistas, local, pessoal da cultura popular, como é que você consegue avaliar a atuação dessa pasta que está saindo agora com a cultura local aí da cidade de Cedro? Eu desconheço qualquer atuação dessa pasta. A única coisa que se tem aqui em Cedro de São João é uma Casa da Cultura que foi construída e que está inativa. Não há nenhuma manifestação cultural do meu conhecimento. Não vejo. Não vejo investimento nessa área. E é uma cidade que, se a gente for parar para pensar, Cedro é pequena, mas tem muita coisa. Tem a grande e tradicional festa da Carne do Sol, que atualmente não acontece mais, não é? E eu já trouxe vários cedrenses aqui, todos eles acabam relatando sobre essa festa, né? O fim dessa festa, o quanto foi desolador e perceber que quem acaba com a festa são os gestores, não é? Gestor tal criou a festa, gestor tal que entra no parque porque a festa era de tal gestor, e aí quem acaba perdendo é o povo com essa politicagem que existe. Rum, o nosso papo cultural está chegando ao fim. Eu vou partir agora para o momento indicação, tá? Nesse momento é o momento em que a gente para ler comentários. Quem tem pergunta para fazer para o Ron, faz as perguntas agora, que esse momento é que eu paro para ler. Então, Ron, o momento de indicação é quando o artista, artesão, o produtor cultural que está sendo entrevistado, ele indica um artista da região do Baixo São Francisco que ele acha pertinente, importante e que esse espaço possa servir para essa pessoa. Eu queria saber quem é que você tem para indicar, independente da área artística, se é teatro, música, dança, se é da literatura, se é da cultura popular. Você pensou em alguém para indicar aqui para o Papo Cultural? Eu pensei em 3 pessoas. Agora eu queria, não sei, tem uma pessoa do Baixo São Francisco, só que é do lado alagoano. O Papo Cultural, ele reside no Baixo São Francisco, eu diria dar espaço para ele, porque a é muito legal, bacana. O nome dele é Rondônio Ferreira. Eu posso passar o contato dele para você pode contar com ele. Sim. Ele é de que área? Escreve plástico. Também. Artista plástico. Não, ele é artista plástico. Ele pinta em telas e tem um trabalho muito legal com cerâmica indígena Caio de Chocó. Muito interessante. Massa. Seria bom você conhecer o trabalho dele e trazer para o seu público. Sim. Você pensou em mais quem? Olha, tem o atual secretário de Cultura do Propriá, Renan Cielo, certo? Tem o professor Alberto Amorim, também do Propriá. E tem o Badinho, que é daqui de Cedro de São João. Então, possibilidades. Sim.
Inclusive, o Henderson Félix e Amorim já passaram por aqui, mas não significa que não é possível passar novamente, porque são pessoas que, tipo assim, 60 minutos é muito pouco para você sentar e conversar com o Amorim. Eu trouxe o Amorim aqui para a gente falar sobre o passado e o presente cultural de Propriar, e aí a gente precisa de mais minutos. Eu tive que começar novamente a live e a gente encerrou querendo falar mais. Então, ficou uma possibilidade de trazer Amorim novamente, porque são pessoas que têm muito a falar, muito a agregar. Tá? E bem assim, o próprio Henderson Félix, que vai ser agora o secretário de Cultura, né? A pasta Cultura, que antes estava uma pasta, agora volta a ser a secretaria. Eu achei uma maravilha, e porque o Henderson também é uma pessoa muito dedicada e muito... A gente vê que ele faz porque gosta mesmo, ele trabalha com cultura porque gosta. Então, eu acho que foi uma boa escolha do atual, ou seja, do prefeito eleito, em colocar Henderson, porque é uma pessoa que pensa para frente, é uma pessoa totalmente de mente aberta para a cultura, né, para a arte. Então, eu acho que a cidade de Propriá só tem a ganhar, né, com Henderson. Já passaram bons, secretário Amorim também já passou 2 vezes para a secretaria, deixou a sua marca também. Então, vamos ver agora o que é que Henderson tem a mostrar para a gente, né? Isso aí. Eu vou ver aqui se alguém colocou alguma pergunta. Tem uma aqui, a pergunta de Jaqueline, é uma pergunta. A Jaqueline Melo de Hungria fez um comentário aqui: eu amo essas histórias de superação. Dá exemplo para os que têm tudo e só reclamam. Ela está se referindo ao livro da Menina das Queimadas. Tá? Mais alguém? Vocês que estão assistindo, não tem nenhuma pergunta para Rumperlin? Lembrando que essa live vai ficar salva, tá? E quem quiser assistir depois, ela estará disponível tanto aqui no meu perfil, em breve no perfil do Papo Cultural, no perfil do Facebook e do Instagram também. Então, Rumperlin, não temos perguntas aqui, o pessoal está tímido, não tem pergunta para fazer, então vamos prosseguir, estamos encaminhando para o final, tá? Bom, eu queria que você falasse para a gente... Eu queria que você falasse para a gente, Ron, o que é que te move a continuar como escritor, como poeta? O que me move? A vida. Como eu falei anteriormente, o ir e o vir. Das coisas, das pessoas, dos pensamentos. É isso. Porque faz parte de mim. Sim. E o que é que representam as palavras para você? Porque as palavras são um elemento muito importante para se construir o pensamento, para se construir a história aonde você quer chegar. Então eu pergunto para você, o que significam as palavras para você, mano? As palavras, quando elas são muito bem postas, elas representam uma materialização, muitas vezes de um desejo, de um mundo melhor, ou de um conflito que a gente deseja se livrar, ou ver o outro se livrar. Então, as palavras, elas materializam o mundo interno. Leituras anteriores e constantes nós fazemos. E tudo que está ao redor. Tá. Ô, Ron, e a gente está encerrando aqui, eu encerrei as minhas perguntas, eu tenho só uma última pergunta, tá?
E aí eu pergunto para você, o que é que você gostaria de dizer para uma pessoa, independente do sexo, idade, raça, qual é o conselho que você poderia dar para essa pessoa que quer começar a escrever? Escreva. 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 Reescreva. 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 Seja humilde. Seja persistente. Se tiver dúvida, pergunte a quem já está na estrada. Nesse mundo, meu amigo, arrogância e prepotência não vale nada. E tem que praticar a escrita, a reescrita e a leitura constante. Seja a leitura das palavras, seja a leitura que os nossos olhos veem o tempo todo. É isso aí. Massa. Ô, Ron, antes da gente encerrar, eu queria falar desse momento de pandemia, né? Que foi o momento da pandemia agora, foi um momento em que ficou evidente o quanto a arte ela é importante em nossa vida, né? O quanto a arte nos salvou de enlouquecer nesse momento, tá? Independentemente se é teatro, de alguma forma isso transformado ao cinema, a literatura, a música, a pintura. Então, nesse momento de pandemia, até quem não gosta de arte, até quem apedrejava, agora enrolou a palavra, a quem apedrejava a arte, acabou de alguma forma enxergando o quanto ela é importante em nossa vida. Então, eu queria que você falasse para a gente, Ron, desse momento de pandemia, você percebeu o aumento, sei lá, a procura pelas suas obras, ela de alguma forma aumentou, se manteve instável? Porque muitos artistas que passaram por aqui, que produzem alguns produtos artísticos e culturais, relatam que houve uma procura bem maior nesse período agora, e eles não esperavam. Então, esse período de pandemia, houve uma procura maior pelas suas obras? Com exceção do livro O Povo das Águas, o restante dos meus livros está com produção esgotada. Então, esse controle aí, e eu não sei sobre se houve procura ou não do livro O Povo das Águas. Aí eu não sei, só em relação a isso. Os livros, tudo é edição esgotada. Eu não sei informar. Tá. Ô, Ron, o nosso Papo Cultural chegou ao fim. Antes da gente se despedir, eu queria saber, você tem alguma coisa para falar? Que você esperava que eu iria perguntar e eu não perguntei? Ou que você gostaria de acrescentar? Helenilton, as suas colocações foram bem postas. Achei o papo bacana, muito legal, traído. E achei completo. Eu só queria acrescentar que pela memória, eu sou o presidente do Centro de Cultura Colegiense, do colégio, onde a gente está se organizando o melhor que a gente pode para organizar toda a parte da história, da cultura, dos aspectos geográficos do município para as novas gerações, para que isso não se perca, para que as pessoas, em meio a tantos eletrônicos, a tantas coisas atrativas aí, que é possível combinar o atual com o passado com coisas do presente. O quanto isso é importante para nós nos identificar com os nossos pés postos no lugar em que nós vivemos.
E é isso, Aline. É isso aí. Então, gente, antes de encerrar, eu queria convidar a todos que passaram por aqui, que vão passar e que vão assistir esse vídeo, para seguirem o perfil do Papo Cultural no Instagram, que em breve essas lives vão estar acontecendo lá. Todas as lives, inclusive essa que já aconteceram, que está acontecendo agora, elas vão passar por edição, irão para esse perfil, tá? Irão para o canal do YouTube também e no Facebook, tá? Então eu convido a todos vocês para seguirem o perfil do Papo Cultural, que em breve o Papo Cultural vai estar acontecendo nesse perfil, tá? Ô Rom, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um convite repentino que eu acabei fazendo, só para não encerrar o ano sem o Papo Cultural, o último Papo Cultural do ano, tá? Então, eu agradeço a você pela sua disponibilidade, pela sua colaboração de alguma forma com esse projeto também, tá? Muito obrigado e obrigado a todos que passaram por aqui, que vão assistir, tá? E eu te passo a palavra para que você faça as suas considerações finais. Helenilton, eu agradeço por essa oportunidade de estar com você, com as pessoas que entraram para ver esse papo. Eu quero dizer que sempre que for possível e que o Papo Cultural estiver disponível, eu também vou estar disponível nós batermos papos e falarmos mais sobre a cultura, da importância dos livros, da literatura, sabe, no presente e no futuro que virá. Então, eu agradeço. Tá. Muito obrigado, Ron. Foi um prazer receber você aqui. Obrigado a todos que passaram por aqui. Lembrando que a live vai ficar salva. Quem não assistiu, por algum motivo quiser assistir, vai ficar salva aqui no meu perfil, tá? Muito obrigado mais uma vez, Ron Perlin, e a todos que passaram aqui pelo último Papo Cultural de 2020, tá? Voltamos no final de janeiro. Muito obrigado e até breve, gente. Valeu!